Prazer de estar aqui na casa de Deus. Tá bom, pastor. Tá. Glória a Deus, amém? Você que está em casa aí, nos acompanhando, né, pelas redes sociais, você está vendo aí no canal do YouTube, o nome do pastor Renê embaixo do vídeo aí, dizendo, né, que ele que estaria ministrando, mas, né, Deus sabe todas as coisas e nessa manhã nós estaremos juntos aqui para compartilhar uma palavra de Deus, amém? Vamos fechar os nossos olhos e orar e clamar pela bênção de Deus na nossa vida. Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que nós temos de estar na Tua casa, pelo Teu Espírito que tem nos visitado a cada momento da nossa vida. Meu Pai, em nome de Jesus, neste culto, ó Deus, no qual nós estaremos falando sobre a restauração de famílias, que Deus possa estar restaurando a nossa vida, a vida dos nossos entes queridos, que o Espírito de Deus possa estar ministrando no nosso interior e nos ensinando como buscar a restauração do nosso lar. Fala conosco, Senhor, nessa manhã, que a Tua graça, a Tua misericórdia venha sobre nós. Assim nós oramos, ó Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Que a igreja diga amém, glória a Deus. Então, o tema dessa reflexão que nós estaremos compartilhando com vocês é a restauração de uma família. Amém? E eu quero utilizar o texto que nós estaremos utilizando para essa ministração. Na maior parte da ministração, nós estaremos falando sobre Neemias. E quando você lê o livro de Neemias, você vai ver que todo o texto de Neemias, ele acontece demonstrando uma restauração de Jerusalém, demonstrando ali a restauração daquele povo que tinha sido, destruído e levado ao cativeiro. Então, quando lemos o livro de Neemias, a gente vai ver que o povo de Jerusalém tinha passado por uma grande destruição, feita pelos babilônicos, aonde muitas vidas ali foram ceifadas, a cidade foi destruída. E sempre quando a gente olha para um acontecimento triste, doloroso, sempre quando a gente olha para a destruição de uma cidade, por trás, daquele patrimônio físico, tem o quê? Tem famílias. Famílias que foram destruídas. Famílias que foram desoladas. Então, quando nós lemos o texto de Neemias, nós vemos que muitas pessoas foram levadas ao cativeiro. Então, nós vemos ali famílias que perderam seus entes queridos. Imagine você, passou por uma guerra física, onde um grande exército veio contra a sua cidade, destruiu a cidade, destruiu os prédios daquela cidade, e então pega o seu filho e leva para uma terra estrangeira, uma terra pagã, e então você não tem mais notícia nenhuma do seu filho. Olhe só a dor dessa mãe, a dor desse pai, porque uma família ali foi destruída. Então, quando nós paramos para olhar para a cidade de Jerusalém, depois da destruição feita pelos babilônicos, a gente vai ver ali famílias destruídas. Imagine você numa situação como essa, uma guerra aonde se perde o pai, aonde se perde um filho, aonde se perde uma mãe. Então, foi um momento muito difícil para aquela cidade, para aquele povo, foi um momento difícil para aquela família. Para aquela família. Hoje, quando nós vemos guerras acontecendo no mundo, na Síria, que foi completamente destruída recentemente, o que nós vemos? Nós vemos famílias sofrendo, nós vemos famílias passando necessidades, famílias passando fome, escassez, sofrendo. Então, a guerra sempre traz uma consequência sobre a vida de famílias.
E no livro de Neemias, isso fica muito bem expresso aqui na leitura dos capítulos de Neemias. Então, famílias completamente destruídas. Alguns historiadores, entre um deles, que eu gosto muito, é Flávio Josefo, ele fala que a destruição de Jerusalém foi tão grande que encontrava-se cadáveres nas esquinas, nas ruas, nas vielas. Diz que mulheres foram violentadas, agredidas, crianças foram levadas ao cativeiro. Então foi algo muito difícil que aquela família teve que passar naquele momento. Mas Deus é o Deus que restaura a família. Então Deus usa o seu filho Neemias, um homem que nunca meteu o pé em Jerusalém, porque, segundo esses historiadores, ele nasceu na Babilônia, ele era um oficial da Babilônia, que tinha os seus antecedentes, o povo que morava em Jerusalém. Então, ele que nunca meteu o pé, ele é levantado por Deus, para restaurar não apenas a cidade, mas para restaurar famílias que estavam ali sofrendo com a fome, com a escassez e com diversos problemas que ele passavam ali. Então, no primeiro momento, eu quero que você entenda o seguinte: por trás de uma desgraça, muitas das vezes, existem famílias. Por trás dessas vidas que foram ceifadas pelo Covid-19, existem famílias enlutadas. Cada número que cresce de pessoas que morreram, por trás tem um número também de famílias que sofrem pela vida de um pai, pela vida de uma mãe, pela vida de um filho. Na semana passada eu estive presente em um sepultamento, onde nós ali participamos da despedida de uma jovem de 33 anos de idade. Deixou 3 filhos, uma recém-nascida com 1 mês de idade, ou menos. Então, por trás dessa jovem tem famílias, tem o seu esposo, tem essas crianças, uma de 12, uma de 10, e essa pequenina. Então, por trás de uma desgraça sempre tem famílias, irmãos. Por trás de uma tragédia sempre tem famílias sofrendo. E quando a gente vai ler a Bíblia, a palavra de Deus, a gente vai ver isso. Por trás de um leproso que sofria, que foi restabelecido por Jesus, tinha uma família aonde ele não poderia ter contato. Por trás de um endemoniado de Gadara que estava lá no cemitério se mutilando, sendo violentado, agredidos por demônios, por trás daquele homem tinha famílias que em cada refeição, que em cada momento vinha no interior, na mente: poxa, o meu filho, o meu sobrinho, o meu irmão, o meu pai está lá nos sepulcros se mutilando. Então, cada contexto que a gente vê de uma situação difícil tem famílias ali. Nas coisas difíceis que estão acontecendo pelo mundo, no nosso estado, na nossa nação, tem famílias por trás de tudo isso que também sofrem. Mas o nosso Deus é o Deus da restauração da família. E quando eu digo restauração, eu falo restauração da paz, restauração da saúde, restauração da provisão, restauração espiritual de uma família como um todo. Agora, como Neemias, esse homem levantado por Deus, ele restaurou as famílias de Jerusalém. Abra com sua Bíblia aí, fazendo um favor, no livro de Neemias. Neemias, no primeiro capítulo, fazendo um favor, no verso 4. Como Neemias restaurou as famílias de Jerusalém. Amém? Aleluias. Posso fazer a leitura, amém, gente? Você que está em casa aí com a sua Bíblia em mãos. Então, quando ele ouviu a respeito da destruição, o que ele fez? Quando ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus e disse. Então,
o primeiro ponto que nós vemos através da restauração das famílias que estavam destruídas em Jerusalém, assoladas em Jerusalém, foi a oração. O primeiro caminho a trilhar Neemias em busca da restauração do povo de Jerusalém, daquelas famílias, foi a oração. Então a oração e o clamor é a porta da restauração que Deus usa para mudar a nossa família. Então é a oração que vai trazer uma restauração na vida dos nossos entes queridos. Então, alguns exemplos de homens que buscaram a restauração da sua família por meio de oração. No livro de Samuel conta a história de Davi, que os filisteus ali, ele estava ali morando junto com os filisteus. Em um determinado momento, os inimigos vieram à cidade de Ziclag ali e destruíram famílias, destruíram casas e levaram muitos como escravos. Então, a primeira atitude de Davi foi chamar o sacerdote e pedir ali que ele consultasse a Deus o que ele deveria se fazer. E ali eles levantaram um clamor e Deus falou: vai que você vai vencer a batalha e vai trazer de volta aquele povo. Então a restauração daquela família no contexto de Davi aconteceu pelo clamor, aconteceu pela oração, aconteceu porque ele buscou o Senhor. Buscou o Senhor. Então a restauração da família, irmãos, acontece quando nós buscamos a restauração dos nossos filhos, do nosso casamento, dos nossos entes queridos aos pés do Senhor. Outro exemplo, aquela mulher cirofenícia que está lá no Evangelho, aquela mulher que tinha uma filha terrivelmente endemoniada. Ela busca a restauração da sua filha aos pés de Jesus, aos pés do Senhor Jesus Cristo. Jairo clamou a Deus e o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, ressuscitou a sua filha que já tinha morrido. Então a oração é a porta que devemos passar em busca da restauração da família. Isso também me faz lembrar um texto que quando Deus anuncia para Abraão a destruição de Sodoma e Gomorra. E o que ele faz? Ele começa a interceder pelos seus familiares que lá estavam. Vamos ler essa passagem? Gênesis 18, fazendo um favor. Gênesis 18. E no final nós estaremos aqui orando pela sua família. Se tiver algum ente querido doente, nós estaremos aqui levantando um clamor por essas vidas. Gênesis 18, 22 ao 33. Então, o Senhor anuncia para Abraão a destruição de Sodoma e Gomorra. Então ele começa: e aproximando-se Abraão, no 23, será que vai destruir o justo com o ímpio? Se houver por acaso 50 justos na cidade, ainda assim destruirá, e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti fazeres tal coisa, matar o justo como o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, será que o juiz de toda a terra não faria justiça? Então o Senhor disse: se eu encontrar 50 justos dentro da cidade de Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. E Abraão continuou: eis que me atrevi a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Caso faltarem 5 para 50 justos, destruirá por isso toda a cidade? E Deus disse: não a destruirei, se eu encontrar ali 45. Então Abraão disse: e se por acaso houver ali apenas 40? Deus respondeu:
não farei, por amor aos 40. E Abraão insistiu: não se ire, Senhor, se eu continuar a falar, e se houver ali apenas 30. O Senhor respondeu: não farei, se eu encontrar ali 30. Então Abraão continuou: eis que me atrevo a falar ao Senhor, e se por acaso houver ali apenas 20. O Senhor respondeu: não o destruirei, por amor aos 20. Finalmente Abraão disse: não se ire, Senhor, se eu falar somente mais uma vez, e se por acaso houver ali apenas 10. O Senhor respondeu: não destruirei, por amor dos 10. O que Abraão estava fazendo aqui? Levantando um clamor pela sua família, porque ele sabia que lá em Sodoma e Gomorra estava o seu sobrinho, a esposa do seu sobrinho e as suas filhas. Então ele começa ali a interceder a Deus pela família dele, que iria padecer num provável juízo que iria acontecer sobre Sodoma e Gomorra. Então, a restauração da família, irmãos, ela acontece através do clamor dos filhos de Deus, através da oração. Então, se você precisa da restauração de Deus em alguma área da sua vida, seja no seu casamento, seja na vida dos seus filhos que estão distantes de Deus, seja a restauração, da sua fonte de renda, seja a restauração espiritual, filhos que estão desviados, filhas que estão longe da casa de Deus, meus irmãos, ore ao Senhor, clame ao Senhor, porque Ele vai restaurar a tua família, mas nós precisamos orar, precisamos interceder, precisamos levantar um clamor pela restauração dos nossos entes queridos. Então, como Neemias conseguiu restaurar a cidade de Jerusalém e aquelas famílias? Clamando a Deus. Clamando a Deus. Não se conforme em ver um filho distante de Deus. Não se conforme se o seu casamento não vai bem. Não se conforme se na sua família existe uma frieza espiritual. Clame ao Senhor, busque ao Senhor enquanto é tempo, pela restauração do seu lar. Amém? O segundo tópico diz que Neemias, ele não apenas orou, mas ele também teve sabedoria. Então a restauração das famílias aconteceu porque aquele homem teve sabedoria. Neemias, fazendo um favor, capítulo 3, versículo 9. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, desculpa. Neemias, capítulo 2, versículo... Pela sabedoria, Neemias 2, vamos ler aí a partir do versículo 4, tá bom? Vocês me perdoem que essa mensagem saiu tem 10 minutos, tá? Então, o rei me disse, então Neemias, ele orou, ele jejuou, ele clamou, mas a restauração aconteceu também com sabedoria. Em determinado momento, ele foi na presença do rei, que ele era copeiro do rei, e lá o rei notou que o semblante dele estava caído, entristecido. Neemias, então, estava ali com o semblante entristecido. O rei notou que o seu servo, que o seu oficial, que o seu amigo estava passando por algum problema e perguntou: o que está acontecendo com você? E ele então respondeu ao rei. Ele foi e falou, Então fiquei com muito medo e respondi ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste e o meu rosto, se a cidade onde estão sepultados meus pais
está em ruínas e os seus portões foram queimadas. O rei me disse: o que você me pede agora? Então orei a Deus dos céus e disse ao rei: se for do agrado do rei, e se este teu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie ajudar a cidade aonde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. Então o rei, que tinha a rainha ao seu lado, perguntou: quanto vai durar a tua ausência? Quando você voltará? Marquei certo prazo, e o rei se deu por satisfeito e me deixou ir. Eu ainda disse ao rei: se for do teu agrado, que o Senhor me dê cartas para os governadores da região do outro lado do Eufrates, para que me permita passar e entrar em Judá, e também uma carta para Asaf, guarda das florestas do rei, para que me dê madeira para as vigas dos portões da cidadela do templo, para que as muralhas de Jerusalém e para que a casa em que eu deveria me alojar. E o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Então nós vemos que a restauração acontece com clamor, mas também com sabedoria. Vê como ele tem todo um modo de conversar com o rei, aonde ele conseguiu o favor do rei. Ele simplesmente não pediu para ir, mas ele já tinha tudo projetado dentro do seu coração. Então ele pede as cartas para passar nas fronteiras, ele pede autorização para pegar a madeira da floresta do rei, e assim ele planeja toda a reconstrução de Jerusalém. Então, tudo isso aconteceu porque ele tinha e teve sabedoria. Então, o que acontece? Muitas das vezes, quando nós, dentro da nossa família, nós nos deparamos com um problema, muitas das vezes nós agimos com impulsos emocionais, agimos muitas das vezes pela ira, ou às vezes pela amargura, pelo ressentimento, e isso tudo contribui para uma maior destruição da nossa família. Então, diante das crises que a gente encontra no interior de famílias, no interior da nossa casa, é necessário ter sabedoria para administrar esses conflitos. Então, lá no seu lar, se você muitas das vezes está tendo uma desavença com seu esposo, que ainda não é um servo de Deus, ou com um filho que está um pouco rebelde, ou com uma filha que está um pouco rebelde, ou você está tendo mal-estar dentro do seu casamento, ou com um irmão, com uma irmã, com o pai ou com a mãe, o que você deve fazer? Pedir sabedoria a Deus para lidar com essa situação difícil que você está vivendo. Pedir que a boa mão do Senhor esteja sobre a sua vida para você mudar esse quadro que vocês estão passando. Muitas das vezes, vale muito mais um joelho dobrado em oração do que falas precipitadas, porque as falas, muitas das vezes, ela agride, ela causa ferida, ela mexe com emoções e traz uma destruição familiar. Precisamos ter sabedoria para lidar com os conflitos, pois é assim que nós vamos restaurar o nosso lar. Eu digo para vocês que a sabedoria dentro de um casamento, dentro de uma família, é uma das principais coisas que nós devemos ter. Principalmente no trato com os nossos filhos. Principalmente no trato com os nossos filhos. Às vezes nós tentamos jogar uma carga muito forte na vida dos nossos filhos, que eles ainda não estão preparados para aquilo ali. Então precisamos ter sabedoria que eles, os nossos filhos, têm o tempo certo para todas as coisas. Às vezes nós temos que entender a fragilidade deles. Há muito tempo eu dei um testemunho de uma freguesa minha, que eu cheguei na casa dela e a filha dela estava vindo do colégio com a mochilinha nas costas, com a prova na mão e chorando.
E aí, o nome dessa menina é Larissa. Eu falei, Larissa, tá tudo bem com você? Ela falou assim, mais ou menos. Eu falei, o que foi? Eu tirei nota baixa em matemática, minha mãe vai me disciplinar. E quando a mãe saiu, que viu ela chorando, já saiu da graça. Me diz aí o que eu faço com essa menina. Falei, você era boa de matemática? Ela falou, não, eu não era. Se você não conseguiu, por que jogar uma carga tão grande em cima da criança? Que também não é boa de matemática. Não é mais fácil você falar assim, minha filha, eu sei que é difícil, eu também passei por essa dificuldade, mas você vai conseguir. Vamos buscar recursos, vamos buscar um educador para te ensinar nas horas extras, vamos entrar na internet, hoje tem a facilidade, vamos aprender, vamos conversar com os professores, vamos buscar uma solução. Mas, às vezes, a ira, a mágoa, fala mais alto e a gente quer cobrar algo que a gente mesmo não conseguiu vencer no passado. O que precisamos? Ter sabedoria. Amém? Mas vamos lá, vamos adiantar aqui. Precisamos ter sabedoria, precisamos ter confiança em Deus. Ter confiança em Deus. Olha o que Neemias falou em 2:20, agora sim. Então, quando Neemias estava já em Jerusalém, diante das famílias, diante das pessoas, Neemias foi e falou assim para o povo, 2:20, o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, seus servos, vamos nos preparar e começar a reconstrução, mas vocês não têm parte nem direito, nem memorial em Jerusalém. Amém? Então, no primeiro momento, na parte A do versículo, ele diz, o Deus dos céus é quem fará que sejamos bem-sucedidos. O que é isso? Isso é confiança em Deus. Isso é confiança em Deus. Então, a busca pela restauração, nós temos que passar pelo clamor, pela sabedoria e pela confiança no Senhor. Quando estamos em uma crise familiar, o inimigo lança setas, porque ele veio para matar, ele veio para roubar, ele veio para destruir a sua família. E ele não tira férias, não tem bandeira branca, não tem bandeira de trégua, ele está trabalhando 24 horas. E é nesse momento que você tem que confiar no Senhor. Quando você recebe um diagnóstico negativo na família, quando você está passando pela porta do desemprego, e isso gera problemas para a família, você tem que confiar no Senhor e dizer, o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos e tudo dará certo. Confiança. Confiança. Não existe espaço para incredulidade na vida dos servos e servas de Deus. Precisamos confiar em Deus até mesmo diante das notícias difíceis que chegam até nós. Então, a busca pela restauração da família passa pelo clamor, passa pela sabedoria, passa pela confiança e também através de uma atitude ativa. Uma atitude ativa. Nós lemos aqui que Neemias, ele se propôs de buscar a restauração daquela família. Ele decidiu mudar aquele quadro, ele decidiu mudar aquela história, confiando em Deus. Isso é uma atitude ativa. Isso é uma atitude ativa. Ele colocou no íntimo do coração, eu tenho que fazer alguma coisa para mudar essa situação. Uma atitude ativa. Sabe? E quando eu estava ali preparando essa mensagem no gabinete, eu lembrei-me de um episódio em Gênesis, que Ló é levado preso por 5 reis. E ali o que Abraão faz para resgatar a sua família, o seu sobrinho, os seus bens, os pertences do seu sobrinho? Ele tem uma atitude ativa. Ele reúne 318 soldados que ele tinha na sua casa, e então ele vai para a guerra,
resgatar ao seu familiar, resgatar o seu sobrinho, e ali ele tem bom êxito. Isso está lá em Gênesis 14, eu não vou ler, mas você pode anotar aí por causa do nosso tempo. Gênesis 14, do 12 ao 16, fala sobre isso. Então precisamos ter uma atitude ativa. Muitas das vezes é necessário, irmãos, pedir perdão. Atitude ativa. Tomar uma atitude, tomar uma decisão em busca da restauração. Muitas das vezes é necessário pedir perdão. Muitas das vezes é necessário falar, olha, senta aqui que eu quero conversar com você. Muitas das vezes é necessário tentar ou fazer alguma coisa e não ficar simplesmente de braço cruzado, vendo a sua família destruída, assim como estava a cidade de Jerusalém. É necessário fazer alguma coisa. Olha, se existe algo errado acontecendo na minha família, eu tenho que fazer alguma coisa para tentar mudar esse quadro. Se tem um problema na vida dos meus filhos, e eu consigo ver isso de uma forma clara, que tem algo errado acontecendo, eu tenho que ter uma atitude ativa e tentar mudar isso. Às vezes, buscar o auxílio de terapeutas. Às vezes, estabelecer um diálogo mais positivo com o seu filho. Você já parou para fazer um cálculo de quanto tempo a gente para ouvir os nossos filhos? De como nós somos omissos nas nossas responsabilidades? Você já reparou que muitas das vezes nós estamos entretidos com as coisas banais e os nossos filhos chegam diante de nós e a gente fala só um momento, e esse momento nunca chega na vida deles? Isso tudo está contribuindo para a destruição de uma geração. A omissão dos pais, a falta de sabedoria, essa atitude passiva que a gente tem muitas das vezes diante dos problemas. E precisamos mudar, para que verdadeiramente a gente possa restaurar a nossa família, buscar a restauração da nossa família. Então precisamos ter atitude ativas. O que seria uma atitude ativa? Seria você fazer um propósito de oração, seria você conversar, seria você buscar o socorro de alguém que pudesse te ajudar, seria você buscar uma terapia. Se o casamento não vai bem, se o relacionamento não está bem, por que não buscar uma ajuda? Ou você prefere viver de aparência? Ou você prefere viver de aparência ou desfrutar plenamente do que Deus tem estabelecido para o casamento? Mas as pessoas querem viver de aparência e não conseguem ter uma vida restaurada porque cruzam os braços. Precisamos buscar o socorro. Às vezes, conversar com o pastor. As pessoas ficam com vergonha. Se eu falar, o pastor vai saber da minha vida. Quando eu faço gabinete pastoral, a primeira coisa que eu falo para a pessoa quando sente na minha frente, eu falo, filha, tudo o que você falar vai ficar entre eu e você. Nem a minha esposa tem o conhecimento. Mas às vezes com medo de que toda a igreja, que a comunidade tome conhecimento da vida da pessoa, a pessoa prefere viver, ali de aparência, e isso não flui. Então precisamos ter atitude ativa, conversar, orar, buscar socorro, lutar pelo nosso casamento. Lutar que eu digo, tá, gente? Não é espancar o outro, não. Quando eu digo lutar, é ter uma atitude, Olha, as coisas não estão bem financeiramente, a minha família tem sentido, o que eu vou fazer? Eu vou lutar. Eu vou fazer um curso, eu vou estudar, eu vou me preparar para um concurso, eu vou me projetar em outra área do mercado de trabalho, está ruim aqui, eu vou procurar outro horizonte, mas eu não posso ficar de braços cruzados. Boa parte dos divórcios que acontece hoje, irmãos, acontece pela crise financeira. Pode anotar aí que é tiro certo. Crise financeira. Começa a faltar a manteiga, começa a faltar o leite, começa a faltar a carne, e aí começa a surgir a contenda, começa a surgir a briga. Então, quando um está desempregado e o outro está trabalhando,
fala, pô, você não presta, você não ajuda em nada, você não tem colaborado em nada nessa casa. Ali começa a contenda, ali começa a destruição de um lar. Porque não tem, às vezes, o diálogo. Não tem essa atitude ativa de buscar conversar, dialogar e tudo mais. Amém, gente? Então, eu tenho certeza, já estourei no meu tempo, tá bom? Meu pastor vai puxar minha orelha, né, pastor? Mas Deus sabe todas as coisas. Olha, nós estamos começando o mês da família. Pastor, eu quero buscar a restauração da minha família. Eu quero buscar a restauração dos meus filhos. Eu quero buscar a restauração do meu casamento. Gente, é um caminho. Venha aos cultos. Vários pregadores estarão aqui falando, orando, clamando, intercedendo. Venha à presença de Deus aqui na igreja. Aprender um pouco mais, buscar, orar. Isso é uma forma de sair daquela passividade que eu falei. Eu vou sim. Eu vou convidar o meu esposo para ele estar junto comigo. Eu vou convidar meus filhos. Eu vou botar um propósito de oração pela vida do pregador. Eu vou fazer um propósito de jejum e oração nos dias de culto. Eu vou clamar pela minha família. Eu não vou desistir da minha família. Sabe por quê, irmãos? Porque a família é o maior patrimônio que você tem. Os seus filhos são os maiores patrimônios que você tem. Os meus filhos, a minha esposa, é o maior bem que Deus me concedeu. Não é um carro, não é a casa, não é a poupança, não é recursos financeiros. O maior patrimônio que eu tenho são a minha família, a minha esposa, os meus filhos. E eu preciso lutar pela restauração dessa família. Amém? Eu gostaria que você ficasse de pé, em nome de Jesus, que agora a gente vai estar levantando um clamor pelas famílias e depois nós estaremos aqui cantando um louvor junto com você, em nome de Jesus. Pelo tempo que já está um pouco avançado, eu não vou orar aqui especificamente por cada pedido de oração, que temos muito, mas de uma forma coletiva, nós vamos apresentar todos eles diante de Deus. Todos eles, né? A Darli botou aqui no YouTube aqui a irmãzinha dela, a Dilcelir, né? Está sofrendo, doente, né? Ela me mandou a foto. Então, eu não vou orar especificamente por ela, mas eu vou orar por todos os pedidos de oração, por todas as famílias, por todas as pessoas, e eu creio que a boa mão do Senhor estará visitando cada uma dessas pessoas. E se você tem um filho que está longe da casa de Deus, se você tem um parente doente, acamado, enfermo, irmãos, é a hora da gente interceder, para que a restauração dessa vida aconteça, para que a graça de Deus visite esse irmão, essa irmã, essa pessoa em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Oremos a Deus em nome de Jesus, igreja. Querido Deus e amado Pai, meu Deus, não existe nada mais precioso neste mundo do que a família, Senhor. Porque a família foi constituída por Ti. E muitas das vezes, Senhor, a nossa família, ela é visitada pelos problemas cotidianos da vida. Talvez agora, neste momento, as pessoas que estão me ouvindo, Pai, estão passando por problemas familiares, seja conjugal, seja um problema com seus filhos, seja um problema financeiro no seu lar, ou até mesmo uma doença que tem visitado os nossos familiares. Meu Deus, nesse momento, assim como Neemias levantou um clamor a Ti diante da Tua presença, a Tua igreja reunida, a Tua igreja que está em casa nesse momento, levanta um clamor, Pai, pela nossa família. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, estende, ó Deus, a Tua mão poderosa sobre a vida de cada ente querido que faz parte da nossa família. Meu Deus, vai ministrando a cura na vida daqueles que estão doentes. Vai restabelecendo a saúde daqueles que estão acamados, meu Pai.
Pai, em nome de Jesus, vai quebrando, ó Deus, todo espírito de discórdia familiar, Senhor, toda amargura, todo ressentimento, tudo aquilo, ó Pai, que não provém de Ti, em nome de Jesus. Meu Pai, faz o Teu milagre acontecer na família, Senhor, dos Teus filhos e filhas, meu Pai. Vai trazendo, ó Deus, uma verdadeira conversão, Senhor. Vai visitando filhos que estão afastados de Ti, Senhor. Vai fazendo com que aquela semente que foi lançada no coração deles possam germinar e que eles possam voltar para os Teus braços em nome de Jesus. Ó meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, visita aqueles que estão desempregados. Vai abrindo portas de emprego, vai dando sabedoria aos Teus filhos, vai ministrando a Tua graça sobre esses lares, Pai. Assim eu oro em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, nós decretamos a falência do inimigo sobre a nossa família, e nós profetizamos que esse mês será um mês de restauração de lares, restauração de famílias, restauração de casamentos, restauração de harmonia, restauração de paz na família dos nossos irmãos, na nossa família, ó Pai, em nome de Jesus. Bom Pai, nós cremos no poder da oração, e nós não estamos jogando palavras ao ar. Cada oração aqui presente está sendo recolhida pelo Senhor, e o Senhor conhece as necessidades, o Senhor conhece o problema que os Teus filhos estão vivendo, e eu creio que o Senhor está visitando a vida deles neste momento e trazendo restauração para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Assim, meu Deus, nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Em especial, Pai, eu oro a Ti pela vida dos enfermos, porque conforme foi falado, Senhor, por trás dessas pessoas hospitalizadas, por trás dessas pessoas acamadas nos leitos hospitalares, existem famílias que estão ansiosas pelo retorno desse ente querido, existem filhos, esposas, esposos, por trás daqueles que partiram para o Senhor, existem famílias enlutadas, e nesse momento eu oro, Senhor, para que o Teu Santo Espírito visite essas vidas, para que o Teu Santo Espírito ministre o dom da cura na vida daqueles que estão doentes. Levanta, Senhor, aqueles que estão acamados, prostrados, ó Deus, em nome de Jesus, e consola aqueles que perderam os seus familiares, meu Pai. Eu oro assim e creio, Senhor, em Ti, no Teu poder. Por isso, Senhor, eu Te agradeço, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Meu irmão, eu gostaria que você separasse alguns minutos agora para agradecer o Senhor pela sua família. Demonstre agora ao Senhor um sentimento de gratidão e diga: Senhor, muito obrigado pelo meu lar. Por mais que não esteja desfrutando da essência da Tua paz na minha família, eu creio que Deus vai mudar esse quadro. Comece a agradecer o Senhor, porque Deus age, Deus trabalha quando os seus filhos agradecem, até mesmo no meio da crise. Fale com o Senhor por alguns minutos e diga: Senhor, muito obrigado pela minha família, Senhor. Aleluias. Enquanto você está orando, agradecendo a Deus pela tua família, os nossos irmãos do vocal, os músicos, estarão aqui entoando esse louvor, dizendo: eu te agradeço pela minha família, eu te agradeço pela tua presença no meu lar. Eu creio que Deus está mudando o meu quadro em nome de Jesus. Aleluias.